Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui com mais um Papo com Jardim. E hoje o privilégio de termos aqui uma pessoa que entende profundamente dos desafios e daquilo que é a nossa agricultura, de Ribeirão Preto, de São Paulo e do Brasil. Ele é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Joaquim Augusto Soares dos Santos de Azevedo Souza. O nosso querido doutor Joaquim, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Joaquim, muito bem-vindo. Uma satisfação enorme estar aqui consigo. É um prazer. Estou muito feliz de tê-lo. O Joaquim tem uma liderança que não é só em função do cargo que ele exercita, e exercita bem, que é presidir o Sindicato Rural de Ribeirão Preto, mas ele é um porta-voz em muitos dos desafios que o setor agro enfrentou nessas últimas décadas aí. Há muito tempo na lida, né, Joaquim? Alguns anos, Arnaldo, realmente há alguns anos estamos aí à frente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto também, que congrega aqui a possível região metropolitana de Ribeirão Preto, aqui o norte do estado. E temos lá companheiros, líderes também, que nos ajudam muito nessa missão. Você é da Gema, né? Ribeirão Preto, nascido aqui. Nasci aqui. Você sempre morou em Ribeirão Preto? Teve algum tempo que você saiu para estudar, de alguma forma? Sim, sim. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente, que a gente gosta de conhecer as pessoas e aprender com isso. Eu sou nascido aqui em Ribeirão Preto, nos idos de 47, mas no meu tempo de ginásio, na segunda série ginasial, a gente adolescente, muito arteiro, etc. e tal, meus pais resolveram, a mim e a um irmão, colocar em colégio interno. E eu tive, na companhia de meu irmão, no colégio São Vicente de Paula, em Petrópolis. E fiquei lá 2 anos. Foi lá para o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Aliás, a família da mamãe, embora gaúcha, estavam todos radicados no Rio, né? Então a gente tinha esse intercâmbio muito bom aí com os cariocas e foi um período grato, que eu tenho boas lembranças até hoje. Um aprendizado também muito interessante, aprendi muito a disciplina e então tive esses 2 anos no internato. Depois voltamos para Ribeirão Preto, eu me formei no Colégio Maristas aqui de Ribeirão, depois fiz a Laudo de Camargo, né? Advocacia, me formei em advocacia, advoguei alguns anos, hoje não advogo mais, pelas circunstâncias, inclusive a vida me levou para a agricultura, para a produção rural, e eu comecei então a trabalhar com meu pai aqui na Fazenda São Luís, ainda era município de Ribeirão Preto, hoje município de Guatapará, vizinho ali da São Martinho, e lá trabalhamos durante 30 e tantos anos juntos, depois infelizmente perdi meu pai, e hoje continuo com uma parte da fazenda, claro, dividindo com meus irmãos. E nesse interregno de tempo, eu consegui uma propriedade no estado de Goiás, lá em Jussara, onde eu trabalho com a pecuária, né? Então, a gente tem aqui a exploração da cana-de-açúcar. Lá nós produzimos carne, não é isso? E estamos aqui na Associação Rural, no Sindicato Rural, tentando, pelo menos, defender os interesses da classe, especialmente na área política. E faz muito bem isso, faz muito bem. Jussara, para mim, é muito especial. Não sei, nós nunca falamos sobre isso aqui. Meu pai sempre lidou na área de laticínios. Daqui de Ribeirão Preto, meu avô era leiteiro ali na Avenida da Saudade, depois constituiu um laticínio em Altinópolis, depois fomos para Ituverava, Conquista, depois fomos em direção a Goiatuba, até chegarmos em Jussara. Que ótimo. Sou muito amigo do Roberto Balestra de lá, que é um grande parlamentar, lutador também das causas da agricultura, tudo mais e tal. E meu pai, durante muito tempo, residiu lá em Jussara. Nós tínhamos um pequeno laticínio lá, tá certo? E outro dia até eu e meu irmão juntamos, levamos meu pai lá para fazer uma hora da saudade. Fomos de carro, devagar, conversando, botando a prosa em dia, e isso aconteceu. É tão bom ver isso, né? E como essa transformação chega à agricultura e se transforma tudo rapidamente, né? Como é que foi a agricultura que foi abrindo o território nacional. Hoje a fronteira está um pouco mais adiante, né?
lá na situação já de Tocantins, Matopiba, se ampliando. Jussara já é uma expansão muito consolidada, mas você está lá desde o começo, então, Joaquim? Eu estou desde 84. Isso eu vejo como o mundo é pequeno, né? Como é que a gente poderia imaginar que nós dois tínhamos alguns laços lá em Jussara? Na realidade, lá, quando fui para lá, a base da economia da região era exatamente a pecuária. Hoje está bem já dividido. Nós temos lá uma produção de soja bem significativa. Comigo, aquela cooperativa goiana. Do Chavaglia, dirigido pelo Chavaglia. Exatamente. O sobrinho do Chavaglia é aqui da nossa Ituverava e agora passou a presidir a ProSoja São Paulo. Imagina. O Gustavo Chavaglia, que é o presidente do Sindicato Rural de Ituverava, que é um grande companheiro nosso. Exatamente. Que é sobrinho do Chavaglia da Comigo. Pois é. E a cooperativa é também bem pujante, bem progressista, e instalou um posto de recebimento em município vizinho ali de Jussara, Montes Claros de Goiás, e lá silagem, etc., para recebimento de soja, milho e tal. Então a produção lá hoje está dividida especialmente entre carne, leite e grãos. É uma região bem desenvolvida, bem progressista, bastante área irrigada. Uma das coisas mais fascinantes para mim, nesse cargo que eu tenho exercido agora de secretário da Agricultura, mas sempre estando ao lado desse setor que todos nós achamos, você, eu, é a nossa bandeira, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores, que faz a diferença, que é o setor da agricultura, quão dinâmico ele é, né? Recentemente, aqui em Ribeirão Preto, nós fizemos um grande seminário aqui, usamos lá as instalações do Centro de Cana, professor Denizar, numa associação, parceria com a Copercítulos, e isso está se reproduzindo no estado de São Paulo, como um todo, em todas as regiões, para o grande crescimento da produção de grãos em São Paulo. 3 anos consecutivos que nós estamos produzindo mais grãos em São Paulo, na rotação da cana, além do amendoim, a soja entrando de uma forma muito acentuada. Você está sentindo isso na região aqui, Joaquim? Sim, especialmente na renovação dos canaviais. Aqui mesmo a gente pratica isso. A gente, na renovação, ou plantamos a soja precoce ou plantamos o amendoim. E, aliás, Jabuticabal é a capital nacional do amendoim, não é? Então, a produção de amendoim aqui é muito acentuada. E a soja está com um desenvolvimento muito bom, inclusive pelo pessoal de Guariba. O antigo ministro da Agricultura, o Roberto, Roberto Rodrigues. Exato, o filho está desenvolvendo também a sojicultura aí com muito sucesso. É um pessoal também trabalhador, dinâmico e explora muito bem a região. Que beleza. Estamos recebendo o Dr. Joaquim, querido Joaquim Augusto, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Falamos sobre a sua vida, como é que isso se iniciou e falamos agora dos novos desafios. É o que nós vamos continuar daqui a pouco. Papo com o Jardim recebe hoje Joaquim Augusto, querido presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Há pouco contou um pouco da sua lida, ele que tem o desenvolvimento da sua atividade na região de Ribeirão Preto, também em Goiás, lá por Jussara, e ele falava de uma questão que eu queria explorar nesse instante. Joaquim, você, produtor rural, família de produção rural, sim. Boas tradições, e de repente você se torna um líder também. Como começou isso? Quando que você começou a participar do sindicato? Quando pensou na associação? Como surge esse teu aspecto de liderança? Bom, eu tive alguns professores, bons professores nessa área de liderança rural. Um deles foi o deputado Sérgio Cardoso de Almeida, falecido, infelizmente, mas um verdadeiro líder da área rural, muito ligado aqui ao sindicato, à Associação Rural de Ribeirão Preto. Um outro líder que nós tivemos sempre o prazer de desfrutar da companhia e nos ajudou muito foi o Aldo Pedreschi, inclusive fundador da UDR aqui da Alta Mugiana, o Flávio Prudente Correia, também uma liderança também de projeção na área. E nós tivemos, então, através desses líderes, nós tivemos um aprendizado com eles, muito interessante, e fomos sucedendo a eles nesses cargos do sindicato ou da associação.
primeiro aí como tesoureiro, secretário, até chegar à presidência, né? E já estou aí há alguns anos, especialmente no Sindicato Rural. Acho até que está na hora de passar o bastão para alguém mais jovem que eu, mais dinâmico e tal. Mas, por enquanto, estamos exercendo com galhardia, com muito orgulho, essa liderança. E assim é que nós somos inseridos nesse contexto, né? O deputado Sérgio Cardoso de Almeida, que fez um trabalho, então, na época, muito interessante em prol da citricultura, da laranja, né? Sobre suco, inclusive, exigindo a participação da fruta no suco, etc. Ele era um entusiasta da agricultura. E nos levava muito a Brasília, na época, para conhecer. Eu conheci o ministro da Agricultura através dele, e alguns presidentes de república também. E isso foi nos entusiasmando e mexendo com... A gente notou, Arnaldo, que a agricultura precisa de voz. Não só a agricultura, como a pecuária. A agropecuária precisa de voz. Há ainda uma desproporcionalidade entre o peso econômico e social e aquilo que é a sua capacidade de influenciar, né? E mais que isso, a sociedade brasileira não tem conhecimento exato sobre o que seja a agropecuária. E nós sentimos isso, uma desinformação, né? Especialmente nos grandes centros, sobre a questão agrícola e pecuária. Aliás, eu quero abrir um parênteses, Arnaldo, para cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Brilhante, eu tenho acompanhado, o senhor está prestando serviço inestimável para a agricultura de São Paulo. É um colaborador emérito. E isso nos alegra muito, porque como produtor, como agricultor, a gente vê que precisamos ter pessoas interessadas como o senhor e capacitadas a falar, a defender a agricultura. Não se pode, por exemplo, eu quero me estender um minutinho, se for possível, não se pode, por exemplo, debitar ao produtor rural a questão ambiental como sendo ele o vilão da natureza. Isso é uma inverdade. Nós temos provas incontestes por todo o Brasil das atitudes do agricultor, do produtor rural, em defesa da natureza, dentro do seu limite de propriedade, né? Não só com falácias, mas com ações. Tem um dado, Joaquim, que eu tenho mencionado por aí, onde ando, que todo mundo arregala os olhos, até gente do próprio setor. Eu digo o seguinte: qual é o tamanho do Brasil? Todos nós entramos na sala de aula e aprendemos isso. 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Traduz em hectares isso. 850 milhões de hectares, é o tamanho do Brasil. Junta toda a área de cana, junta toda a área de grãos, que está propiciando agora a safra de 238 milhões de toneladas. Toda a área destinada à fruta, toda a área que se usa também para reflorestamento. Então, você pega tudo isso, soma. Dos 850 milhões de hectares, a esta área, que é a área de cultura no Brasil, cultivada, soma 80 milhões de hectares. Menos de 10% do território nacional. As pessoas regalam, como é que é? Tudo que você vê. O Estado de São Paulo dá uma visão diferenciada para nós, particularmente na nossa região, porque nós temos aqui uma utilização mais plena aqui. Embora, em São Paulo, o índice de cobertura vegetal nativa de São Paulo, nos últimos 6 anos, o governador Alckmin está muito determinado nisso, tem crescido. Então, nós temos hoje menos de 10% do território nacional usado para cultura. Pouca gente sabe disso, né, Joaquim? Muito pouca gente. E esse é um dos males que nós enfrentamos. Quando existe, por exemplo, deputado Arnaldo, uma dificuldade de desmatamento ilegal na Amazônia, parece que o entendimento é que quem está fazendo isso é o produtor rural. É ele que está desmatando ilegalmente, quando não é verdade, né? Existe uma separação entre produtor, né, e grileiro, entre produtor e bandido, né? Então, a sociedade precisa tomar esse conhecimento. O senhor, quando diz 80 milhões de hectares, o senhor está sendo até, como é que eu vou te dizer, está maximizando um pouquinho, né? Porque até ontem nós tínhamos 50.
não é isso? Nós conseguimos ir de 50 milhões de toneladas na década de 80 para 240 em 17, com que acréscimo de área? Então aí, veja a preocupação nossa de usar a boa tecnologia, a maquinaria de ponta, não é? Para oferecer uma produtividade mais acentuada. Olha, eu acho muito importante. Agora, nesse bloco, e você falou muito bem, eu assino embaixo isso, nós falamos de que hoje a agricultura que se pratica no Brasil é sustentável. Sim. Ela não é predatória dos recursos naturais, ao contrário de uma imagem que muitas vezes tenta se disseminar. E ela é diferenciada em relação ao mundo. E esse último comentário seu me dá a oportunidade. Eu acompanhei o governador Alckmin agora na Exalc, Escola Superior de Luiz de Queiroz, de Agronomia, lá de Piracicaba, uma das 5 melhores do mundo. Sim. Tá certo? E lá foi lançado o Exalc Show. Toda essa questão da inovação. Porque outra coisa que se diz da agricultura é que, além de ser predatória, que ela é antiquada. Não. Inovação. Nós estamos falando de agricultura de precisão, internet das coisas, Big Data. Metade dos aplicativos lançados no Brasil o ano passado são do setor agro. Ou seja, é um setor com modernidade, é um setor que tem feito esse acréscimo de produção em cima de produtividade. Um desafio que a agricultura aceitou. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, no próximo bloco, com o nosso presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, liderança do setor agro, Joaquim Augusto. Minhas amigas e meus amigos, retomamos Papo com o Jardim, que hoje recebe com muita alegria, honra mesmo, Joaquim Augusto, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. No primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a trajetória do próprio Joaquim, querido amigo, assim me permita chamá-lo, que é uma liderança, ele contou da sua vida. No segundo, nós entramos em algumas questões mais candentes aí de desafios da agricultura. Falamos da questão ambiental, falamos da questão da inovação. Agora nós vamos fazer um pouco um bate-bola, assim, pinga-fogo, como a gente chamava, lembra? O pinga-fogo. Pinga-fogo, exatamente. Um minutinho para falar nesse último bloco, que vai tão rápido aqui. Joaquim, primeiro, Plano Safra, cada vez nós ficamos ano a ano tratando aí do Plano Safra, juro. O que você está achando desse atual Plano Safra nosso? Olha, em linhas gerais, ele atende, né, em boa parte, os anseios da agropecuária. Nós temos uma dificuldade, Arnaldo, que é preciso colocar aqui, que seria a alocação do crédito rural. A mola propulsora da agricultura, do plantio, é o crédito rural. E ainda nós temos aqui, o agricultor principalmente, está sendo muito penalizado com a questão da dinâmica desse crédito rural. Ele é lenta demais. Ela, às vezes, é extemporânea. Então, o produtor que tem que obedecer à dinâmica da safra, da agricultura, do plantio, dos tratos culturais, ele, às vezes, falta-lhe o recurso pelo atraso. Isso é muito importante. Da liberação do crédito. Agilidade e desburocratização. Principalmente isso, é preciso, eu gostaria até de levar essa preocupação ao senhor, já pois sei não. que o senhor veja o tamanho das exigências para a liberação de um crédito rural para o produtor é uma coisa fantástica. Hoje estão exigindo até hipotecas, etc, etc. Então, precisaria, Arnaldo, maior facilidade, não é, para acessar o crédito rural. Não é? Tá bom. Isso é importante. Uma mensagem que fica já agora importante. Segunda questão, agora umas perguntinhas rápidas aí. Como é que tem sido a relação sempre aqui do sindicato com a prefeitura? Está fluindo o diálogo aqui com o Duarte? Como é que estão sendo as coisas com o Nogueira aqui na prefeitura? O Nogueira é companheiro nosso de infância. Não é? Ele fez um trabalho, para resumir, ele fez um trabalho excelente na Secretaria de Agricultura, onde o senhor também está desenvolvendo também esse trabalho. Naquela oportunidade, nesse período de secretário de Agricultura, nós tivemos um contato muito a miúde, muito constante, sobre diversos assuntos.
Depois teve na Câmara Federal, etc. e tal, e agora para a Prefeitura. Fui convidado por ele, sou hoje um dos conselheiros da Prefeitura na área civil, né? Então, eu estou acompanhando de perto o trabalho que ele vem desenvolvendo em prol de Ribeirão Preto e da gente ribeirão-pretana, que ele está sucedendo a uma administração pífia, uma administração que realmente quase liquida com a cidade. Ele está tentando e está conseguindo, e vai conseguir, pelo planejamento que vem fazendo, vai conseguir colocar o carro no eixo. Então, nós temos uma relação muito boa com ele. Um dos assuntos que eu sei que está sendo tratado é a questão da segurança na área rural, na zona rural de Ribeirão Preto e da região como um todo. Conta para nós, que acho que é uma novidade importante e uma iniciativa muito necessária. Nós criamos, junto com a Prefeitura, junto com a Comissão Permanente de Segurança da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em parceria com a Polícia Militar, nós criamos o GPS Caipira. O que é o GPS Caipira? O GPS Caipira é um projeto que vai facilitar a localização das propriedades, porque esse GPS vai mapear todas as estradas que interligam as fazendas, né? E cada fazenda vai ser identificada, uma placa, um número, etc. E o GPS ligado nesse GPS também lá na Polícia Militar. Então, quando houver um evento, e não só da área policial, mas da área de saúde, do atendimento de corpo de bombeiros, etc., que também participam do projeto, nós vamos ter o quê? Uma facilidade de deslocamento da sede de Ribeirão Preto para a propriedade. Por quê? O policial, ele, através desse GPS, ele vai saber onde ele vai. Ficar acionado mais rapidamente? Rapidamente. Ele tem condição de chegar sempre com maior rapidez do que hoje, né? Pela localização dessa propriedade. Além disso, vai haver e está já havendo essa comunicação mais constante entre vizinhos, né? Para participar de eventos, etc., danosos, né? E uma maior comunicação com o poder público. Isso é fundamental. Nós temos uma experiência bem sucedida, Joaquim, que nós acompanhamos pela Secretaria na região de Botucatu, que é muito parecido com esse espírito que está animando aqui. Lá chamaram de CEP Rural, mas pode ter o nome, mas é o mesmo objetivo. É integrar os proprietários, perfeito, diminuir a distância entre os proprietários e os órgãos públicos, para que essa comunicação se faça de uma forma mais rápida aí. E lá isso já está em funcionamento. E nós sentamos depois, na Secretaria de Segurança, junto conosco, foi constituído um grupo, nós pegamos dados que tínhamos de satélite no estado de São Paulo como um todo. Vou pedir para a gente poder aproximar essa experiência nossa com essa que está sendo feita aqui, para que isso possa ser aperfeiçoado, um aprender com o outro aí, tá certo? E nós depois pensarmos em espalhar isso para o estado como um todo. Quer dizer, não resolve toda a questão da segurança. Há outras medidas, como, por exemplo, tem a operação delegada, que se faz na zona urbana, onde a Prefeitura faz um convênio com a Secretaria da Segurança, Polícia Militar, e complementa o salário do policial e ele faz um adicional de horas ali, tá certo? Perfeito. E nós queremos estender isso para a zona rural também. Seria ótimo, Arnaldo. Então, criarmos a isso, além de multiplicarmos algumas iniciativas. Por exemplo, quero saudar o pessoal lá de Morro Agudo. Eu estive lá no sindicato também, e o pessoal se cotizou para comprar um veículo para patrulha rural, destinado a andar na zona rural. Então, são iniciativas que vão somando a sociedade, o poder público, para fazer isso. Parabéns por essa iniciativa, Joaquim. Pois é, eu quero conclamar os produtores rurais interessados nesse programa, que vem em benefício, né, da classe toda, a se comunicarem com o nosso sindicato, onde estamos aptos a oferecer toda a adesão, né, desses produtores rurais. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, tendo em vista, inclusive, deputado, a série de assaltos e roubos que vem acontecendo em toda a região e, aliás, com violência. O pessoal não se contenta mais em roubar, estão agora agindo com violência também. Sempre uma coisa que eu aprendi também, porque a gente está querendo entender bem isso para poder combater isso, né, Joaquim? Que há dois tipos de meliantes, né?
que há aquele que é o bandidinho, eu vou chamar assim. Todos são bandidos, todos devem ser tratados com muito rigor. Mas que vai lá, rouba um bujão, sabe que uma família de aposentados recebeu, é de uma maldade absoluta, né? Então vai lá porque acabou de receber a aposentadoria, e tem também aquelas quadrilhas profissionais, né? Que encostam um caminhão e que põe ali, tá certo, 30 cabeças de gado, ou carrega 2, 3 tratores, uma colheitadeira, aí é coisa encomendada, né? Aí é uma coisa mais sofisticada, porque você encontra depois em outro estado, muito rapidamente aí. São duas atividades distintas aí, né, Joaquim? Sim, e aqui, deputado, na realidade, muitos produtores rurais da nossa região já sofreram esse tipo de assalto. De tratores, de gado, de herbicidas. Quer dizer, são produtos que ficam, às vezes, lá na propriedade por necessidade e chegam lá uma quadrilha, normalmente armados, né? Ameaçam quem está lá na propriedade, ou o proprietário, ou o seu agregado, o seu representante, com arma pesada, né? E levam o que querem. Então. Quer dizer, então, o campo hoje não pode continuar à mercê da bandidagem. Papo muito agradável. Papo com Joaquim Augusto, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Certamente nós ficaríamos horas aqui falando de desafios do setor, numa conversa muito boa. Ô, Joaquim, um prazer, viu? Prazer. Vamos marcar outras vezes. Uma alegria contar com você aqui. Parabéns pelo seu trabalho em defesa do setor agropecuário, que é uma história de vida sua, e você tanta contribuição já deu aí, viu, Joaquim? Tá, muito obrigado, e a recíproca, viu? O senhor também está prestando um grande trabalho aí para a agricultura. Parabéns. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado por participar do Papo com o Jardim.